Olá malta, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo. Desta vez trago-vos mais uma review e o livro que trago desta vez, o livro que trago neste vídeo é então a review de Sangue e Fogo, Fogo e Sangue, Fire and Blood, Fogo e Sangue, de George R. Martin. Então, este é meio que um standalone, neste momento, ou seja, apesar de eu achar que vai ter uma continuação, mas já falo sobre isso mais à frente no vídeo. Neste momento é um standalone. Não posso dizer que é uma história fechada, mas é uma história muito particular. E pronto, este vídeo vai ser um bocado diferente porque até a história é diferente. Vai ser um bocado difícil de não falar de spoilers ao longo do vídeo, portanto, meio que vai ser uma review com spoilers, mas mesmo assim acredito que quem não leu o livro vai poder ver o vídeo tranquilo. Mas pronto, então, este livro, apesar de não fazer parte da série A Song of Ice and Fire, passa-se então no mesmo universo, ou seja, passa-se em Westeros também. O que é que este livro tem de tão especial? É um livro muito, muito diferente. Porquê? Porque é um livro histórico. Claro que não é da história do nosso mundo, é a história inventada, mas é então a história dos Targaryen em Westeros. E é contada pelo ponto de vista de um historiador, que acho que é um Maester, por acaso nem sei que Maester é que faz, mas que está a contar os acontecimentos, ele está no futuro a contar os acontecimentos que já passaram, muitos, centenas de anos antes. Para além disso, é contado maior parte da história pelo ponto de vista de 3 histórias diferentes. O que é que eu quero dizer isto? Os acontecimentos, as passagens, os reis e isso, foram documentados a sua história, principalmente na parte da Dança dos Dragões, por 3 observadores totalmente diferentes. Um Sepsão, que está ligado à religião, um Maester, que é mais académico, e por fim o famoso Cogumelo, que é então um anão, que é o bobo da corte, que acho que era da princesa, da rainha Rhaenyra, não tenho certeza, mas pronto, temos 3 pontos de vista dos mesmos acontecimentos, das mesmas histórias totalmente diferentes. Mas pronto, já perceberam mais ou menos o que é a história, o que é que este livro é, que tempo dos Targaryen é que aborda. Então, isto vai abordar desde Aegon, o Conquistador. Começa um bocadinho antes, com os Targaryen a irem então para Westeros, a deixarem Valíria, porque uma princesa Targaryen teve um sonho que Valíria ia ser destruído, então eles conseguiram sair com os dragões para Westeros, para Ponta do Dragão, I guess. Não sou muito bom com nomes, mas pronto. Lá para o sítio dos Targaryen em Westeros, a ilha, acho eu. E pronto. E daí para a frente é a conquista do Aegon. Depois temos um reinado muito maluco de Maegor o Cruel. Passamos então para o Velho Rei, que é Jaehaerys, que é finalmente um momento de paz, muito raro em Westeros, como vai dar para perceber ao ler este livro. E por fim temos a Dança dos Dragões. E finalmente com o último rei que fala neste livro, que é Aegon o III, o quebrado, o azarado, uma cena assim. É triste. Mas pronto, agora já falei um pouco sobre o livro em si. Vou passar para a minha review. E eu queria começar com: este não é um livro para toda a gente. A menos que já sejas um aficionado, um viciado em fantasia e, acima de tudo, um viciado, gostes mesmo muito de A Song in Ice and Fire e o seu universo, não recomendo ler este livro. Porque, pelas maneiras em que está escrito, é muito difícil de tirar prazer ao ler o livro. No entanto, daqui em gato, já não quero dizer, é muito bem feito. Mesmo sendo uma proposta muito difícil de fazer, o George R. Martin consegue fazer deste livro bastante interessante. O que eu acho que é simplesmente incrível, mostra a sua capacidade como autor.
E este universo, e isto passa-se ao longo de 300 anos ou mais, tipo, umas centenas de anos. Acontece mesmo muita coisa. E isso consegue cativar o leitor a descobrir a história e a continuar a ler. Porque se não fosse isso, o livro ia ser uma seca. E está tão bem escrito, está tão bem feito, que parece que é real. Parece que tu estás literalmente a ler história. E não é história no sentido de conto, é história no sentido de contar o passado do mundo, dos países, sei lá, a história tipo de Portugal. Parece mesmo que aquele mundo existe. Parece um mundo muito real. Como é que ele faz isto? Ponto 1, com as notas. Já Babel, que eu também falei sobre isso, já Babel usa as notas, porque é um bocado histórico também, que dá veracidade ao mundo. Meio que parece que este universo podia existir. Outro ponto também é não dar respostas a tudo. Vai haver em muitos momentos, muitas mortes, muitos acontecimentos, mensagens que, como nenhum dos escritores estiveram no momento a ver aquilo a acontecer, só podem supor o que é que aconteceu. E o Martin não nos dá resposta a isso, em momento algum. Portanto, torna isto verdadeiro, parece mesmo que existiu, porque ninguém sabe o que é que aconteceu. Porque não há um Deus, que neste caso vai ser o George R. R. Martin, que é o Deus do universo, é ele que cria tudo, a ver o que aconteceu. Não, são as personagens que viram e que relataram aos historiadores. Neste caso, como há mensagens, por exemplo, há uma carta que um rei Targaryen, já não me lembro qual é, recebe de Dorne, que só o rei viu, ele ficou branco e queimou logo a carta. Ninguém faz ideia o que é que está escrito. Há suposições, várias, teorias, várias, mas não há respostas. E isso, incrível, tipo, perfeito, super bem feito. Tipo, não consigo explicar como George R. R. Martin mostrou a sua genialidade a escrever este livro. Absoluto cinema. Agora, como um bom conto sobre o Westeros está carregado de sangue, de traições, de mortes, de, sei lá, tortura, de passagem de trono, tipo, toda a gente morre. Toda a gente morre. Ok, claro que nós estamos a ver um tempo temporal, um espaço temporal muito grande. As pessoas acabam por morrer, nem que seja de velhice, como acontece em muitos personagens. Mas aquilo, os personagens que tu segues, não te apegues a nenhum. Vão morrer que nem tordos. Aquilo é tal. Toda a gente para a campa. E isso torna apelativo. Mesmo sendo um livro de história, literalmente um livro de história, tu estás a ler um historiador a contar factos que aconteceram. Algumas são teorias, como já falei há um bocado, mas tu estás a ler então um historiador a contar factos, consegue ser interessante porque é um universo muito interessante. Para o mal, sim, para o mal, ainda bem que o nosso mundo não é assim, porque é só matar, torturar, trair, enganar, usurpar tronos. É literalmente só isso. Quem é que se lixa? São os camponeses, que não ganham nada com isso, só morrem, só destroem as culturas, mas pronto. Político, isso já parte. É uma história interessante de ler. Por isso é que eu gostei de ter lido. Apesar de não ser o meu cup of tea, não ser o que eu estou habituado a gostar. E duvido muito que vá reler este livro. Enquanto os outros livros... Por exemplo, agora claro que não vou reler nenhum livro, porque tenho muitos livros ainda para ler que quero ler. Mas há livros que muito provavelmente vou reler. Mistborn, na altura em que saíram os filmes, muito provavelmente vou ler, se chegar a sair, muito provavelmente vou voltar a ler os livros. Já li há 2 anos talvez, e provavelmente é o meu livro, o terceiro é o meu livro favorito até hoje. Mas pronto, voltando então a Fogo e Sangue. E pronto, ao mesmo tempo que é muito interessante, que tem acontecimentos
crazies. Que pronto, e também está a ser adaptado. Isto, a parte da Dança dos Dragões está a ser adaptada pela HBO para uma série. Já vai para a terceira temporada, entretanto. Eu quis ler o livro porque queria ler antes de sair a terceira temporada, que vai sair daqui a 2 meses, mais ou menos. E mais uma vez, totalmente diferente. Tu, ao ler o livro, percebes que os dois lados estão errados. Tal como no mundo, ok, há momentos históricos que não, mas numa guerra, normalmente os dois lados estão errados. No nosso mundo, no mundo real. A menos que um lado esteja ativamente a tentar buscar a paz, se os dois lados buscam a guerra, inicialmente partindo de princípios estão errados. E acontece aqui na Dança dos Dragões, nem os verdes nem os negros estão negros, é porque usam a cor da Rhaenyra, da Targaryen. Nem os verdes nem os negros estão certos, em momento algum. Claro, tu podes gostar mais de um personagem do que do outro, mas o que eles fazem estão os dois completamente errados. Isto estou a dizer porquê? Porque na série já não fazem isso. Já mostram a Rhaenyra, que é teoricamente a personagem principal da série, como a correta e quem devia não faz tão mal, tudo o que faz de mal foram os outros. Eu se calhar vou gravar um vídeo quando vir a terceira temporada a falar sobre, tal como fiz da Hail Mary, que saiu o fim de semana passado, a falar da adaptação. Portanto, não vou falar muito aqui, mas essa mudança para a série é para tentar atrair o público a ter um queridinho. Porque quando tu leres o livro, vais perceber que, por mais que eu tentasse estar do lado da Rhaenyra, ela também cometeu muitos erros. E depois o fim da Dança dos Dragões dá para perceber que pronto. Louquinha. Mas pronto, ao mesmo tempo que é interessante, este livro é um bocado seca. É um bocado contraditório o que eu estou a dizer, claro, mas porque é que é seca? Porque eles já dizem o que vai acontecer antes das coisas acontecerem. O que eu quero dizer com isto? Como eu disse no início do vídeo, este livro é-nos contado por então um personagem que está a contar o passado, como um historiador. E ele às vezes, quando começa a falar de um rei, faz um resumo tipo da vida dele e tu já percebes que ele vai estar vivo até aos 60 anos, por exemplo. Se ele aos 30 entrar numa guerra e quase morrer, tu vais perceber que não vai acontecer nada porque pronto, já sabias antes que ele ia sobreviver até aos 60. Cenas assim. Acabei de inventar uma, acho que não acontece isto no livro, mas às vezes tu sabes muitas das coisas que vão acontecer, não é porque são previsíveis, porque são muito imprevisíveis, mas simplesmente o narrador conta-te porque já tudo aconteceu. No momento em que tu estás a ler o livro, já todos estes acontecimentos se passaram. Então é um bocado seca, por isso é que eu disse, este livro não é para todos. Se tu estás a começar a fantasia, risca este livro, não comeces com este livro. Se quiseres começar com a Song of Ice and Fire, a canção de Gelo e Fogo, mais fácil dizer assim, ok, isso já pode ser uma escolha. Agora, começar com Sangue e Fogo é crazy, não comeces, por favor. E tu, que não gostas assim tanto do universo, também não percas tempo com isto. Duvido que vá ser isto que te vá fazer gostar do universo. Se tu gostas de coisas complexas, ok, dá uma chance, vês tipo os primeiros 2, 3 reinados e ver, ok, eu gostei da construção deste universo, se calhar vou voltar a Song and Ice, a canção de Gelo e Fogo. Mas mesmo assim não recomendo, há muitos outros livros que vais gostar mais de ler. Quanto ao final, não há final. Este livro foi parado tão abruptamente, tal como um livro de história. Se, por exemplo, tu provavelmente já andaste no 7º, 8º e 9º, não faço ideia quem é que esteja desse lado, mas tu quando acabavas o 7º ano, a história, tens o manual de história, imaginemos que isto é um manual de história, acabava, sei lá, no último rei de Portugal.
E ponto, era lapada seca, acabava. E depois no 8º ano pegavas nessa matéria e continuavas. Aqui exatamente isso. Tens uma lapada seca, talvez tens o primeiro 1 ano de reinado da Aegon, o terceiro, o quebrado, o maluco, o triste. Não há fim, simplesmente ele acaba a história, ele acaba o conto da história de Westeros assim. Porque dá para perceber que provavelmente isto foi feito para haver uma segunda parte, onde vai haver daí até ao fim do reino Targaryen, que pronto, acho que não é um spoiler, literalmente acontece antes da A Song of Ice and Fire. E pronto, simplesmente acaba numa lapada seca, não há um final grande, não há sequer um final, há literalmente um ponto final. É que nem acaba o reinado da Aegon no terceiro. É no início do reinado. Tipo, mostra ele antes de ter 16 anos, porque a maioria de idade aqui é 16 anos. Crazy Epstein. E acaba simplesmente num ponto final. Final. E eu que adoro finais em grandes. Porque como é que ele fez? Ele fez cada momento histórico ser meio que um conto. Onde temos então a conquista, onde temos Maegor o Cruel e depois acho que foi Viserys, que foi aquele rei que deu tipo um momento de paz finalmente a Westeros, e por último a Dança dos Dragões. Esses momentos específicos da história tiveram início, meio, começo e meio e fim. O livro em si não teve isso porque pronto, não é uma história, é um livro de história. Vamos passar para o rating final. Agora que já falei um bocadinho sobre o livro, queria dar então a minha opinião de 0 a 10. E eu, provavelmente, eu não sei se já disse isto em outros livros, mas eu acho que este é provavelmente o livro mais difícil de avaliar até agora. Porque eu vou lendo e sei que vou fazer um vídeo sobre esse livro. Tiro apontamentos, como já tem aqui neste caderno, muitos outros livros. E também vou pensando, ok, eu acho que isto é um livro, até agora, interessante, um livro a 6, um livro 9, um livro 8. E eu neste, ou era no 6, de 0 a 10, ou era no 9. Coisas totalmente diferentes. Ambas são boas, portanto, a partir de 5 para mim o livro é bom. Mas pode ser só bom, aceitável ou muito bom. Portanto, eu vou dar as duas avaliações. Num ponto de vista de um fã de fantasia, que já lê fantasia há 2 anos, pelo menos, ou mais, um amante do universo de Westeros, um fanboy de George R. R. Martin, isto é um livro 9 de 10. Porquê? Porque, como eu disse, está super bem feito e eu acho que é tão difícil alguém conseguir fazer isto. Eu acho que este livro é único. Este livro, duvido algum autor tão bom como George R. R. Martin conseguir fazer isto. É incrível. Mostra mesmo a genialidade deste autor. Agora, de um ponto de vista de aproveitar, de gostar de ler o livro, de ter vontade de ler outra vez, por exemplo, ou só de um fã de fantasia, principalmente quem está a começar a ler fantasia, é provavelmente um 6, se não um 5. Eu já disse, eu não recomendo lerem este livro, a menos que sejam maluquinhos como eu e que sejam viciados. Já nunca disse, já me estou a repetir todo. Portanto, para quem quiser, ou é um 6 estrelas ou é um 9 estrelas, dependendo da pessoa com quem esteja a falar. Tem tipo 2 Afonsos, um deles acha 6, um deles acha 9. Porque é. E pronto, o vídeo vai ficando por aqui. Espero mesmo que tenham gostado. Se gostaram ou interessaram-se pelo livro, digam aí em baixo se o vão ler ou não. Novamente, não recomendo a toda a gente. Recomendo a mesmo muito pouca pessoa. Mas pronto, mandem também aí em baixo que livros é que devo ler a seguir, ou o que é que acharam deste vídeo. Sei lá, escrevam o que quiserem. Se gostaram também, deixem o like. Inscrevam-se para se quiserem receber mais vídeos sobre livros. E também agora vou falar um bocadinho mais de adaptações, desde que eu for vendo. E pronto, eu vou ficando por aqui. Leiam, é muito importante.
leiam. E eu estava com ideias de criar um TikTok. Eu acho que vou criar um TikTok também a falar de livros, para quem quiser depois me seguir no TikTok. Não sei se vai ter já neste vídeo na descrição, mas se forem lá à descrição pode ser que tenha. Mais um coisa de vídeos de livros. E pronto, eu vou ficando por aqui. Espero mesmo que tenham gostado. Um grande beijo e boas leituras. Tchau.